Então, se eu tivesse uma figurinha, eu colocaria agora na tela, né? Há um clima de constrangimento. E, de fato, há um clima de constrangimento lá no Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque agora, essa ação, o que aconteceu ontem, criou uma saia justa para os ministros do TSE. E aí, hora de colocar a bola no chão para que vocês entendam. Eu conversei ali com alguns integrantes ali do TSE, pessoas ligadas aos ministros, para poder entender como é que essa declaração, esse pedido de voto do Lula, ele vai impactar em um eventual, no julgamento de uma eventual ação lá no TSE, porque primeiramente você busca a justiça eleitoral, mas provavelmente esse caso ele vai chegar aí às instâncias superiores. E o que se falou ontem, inclusive em grupos de WhatsApp de advogados eleitorais, é que esse caso que aconteceu ontem, ele é muito semelhante ao dos atos de 7 de setembro de 2022. Ação essa que resultou na inelegibilidade do Jair Bolsonaro por 8 anos. Então, há esse paralelo. O próprio Deltan Dallagnol ontem foi às redes sociais falar sobre isso. Então, há esse paralelo de que esse caso específico, ele é muito, mas muito semelhante ao que aconteceu em 2022. E a pergunta que cabe agora é: como é que o TSE vai julgar esse processo? Qual vai ser a argumentação? Eles vão livrar o Boulos de uma eventual inelegibilidade? Porque, em teoria, se for estabelecida a mesma jurisprudência do caso Jair Bolsonaro, o Boulos ficaria inelegível até 2032. Mas isso em teoria. Porque, na prática, já há um movimento para livrar tanto o Lula quanto o Boulos de uma inelegibilidade ou de um abuso, ou de uma acusação de abuso de poder político e econômico. Porque é o seguinte, gente. O Lula já foi condenado em 2 ações, em 2010 e também em 2022, por propaganda política antecipada. E nos 2 casos, o Lula ele foi condenado ao pagamento de multa. Multa que pode ser de até R$ 25.000, dependendo aí da gravidade do ato. Outra questão que também tem sido pontuada por assessores e pessoas que acompanham esse caso de perto é que o Lula falou para sua claque, falou para os seus, falou para a sua militância. E isso, teoricamente, não teve um impacto eleitoral substancial para, por exemplo, tirar um voto de um deputado, de um eleitor bolsonarista, ou de um eleitor que não gosta do Boulos, para poder, né, de fato, o Lula conseguir converter esse voto. Então, há também essa questão do efeito, porque ele falou em um evento tipicamente, né, basicamente, para os sindicalistas. Então, esse é um ponto que também deve só pesar nesse processo. O agravante, nesse caso, é que foi usada a estrutura estatal. Foi utilizada uma transmissão do canal governamental no YouTube. Tanto é que o governo federal, já vendo, né, percebendo que houve pedido explícito de voto, já resolveu tirar esse material do ar. Então, o fato é que não vai ser surpresa para absolutamente ninguém se esse caso resultar apenas em uma multa de R$ 25.000. E é esse o cenário esse é o cenário que vem sendo desenhado lá no Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Então, é isso, não esperem muito, não esperem uma punição além disso, tá, gente? Esse caso deve ficar realmente, no caso, deve ficar numa multa, não acredito que fuja disso, mas que haverá sim uma pressão para que o TSE utilize esse caso para dar uma resposta firme a outros pré-candidatos. Isso há uma pressão. E essa pressão é que os ministros dizem que tem sido desnecessária. Ou seja, o Lula criou um constrangimento, na visão dos ministros, absolutamente desnecessária em um caso como esse. Tá bom?